Saudações a todas e todos que nos acompanham aí na WTV Brasil para mais uma colmeia política, para falar um pouco aí sobre a nossa conjuntura, o que rege o nosso cotidiano. Então vamos aí para mais uma colmeia política. E o tema do nosso vídeo tem relação com a violência de agentes do Estado para com a população, sobretudo a população negra e periférica, que não é de hoje, é vítima da violência de uma política de extermínio por parte de agentes do Estado, como a Polícia Militar. E esse caso não é de hoje, né? Não vem acontecendo recentemente. Isso é algo que está marcado na nossa história. Por isso, quando a gente fala fazer o acerto de contas com a nossa história, com a história do país, ela é importante porque passa pela superação de um processo violento que foi a formação do território brasileiro, da sociedade brasileira, pautada no racismo, no machismo, na misoginia, na LGBTQI-fobia, e nós temos muito a prestar contas com a nossa história para que a gente possa superar todo esse tipo de violência que vem acontecendo no Brasil. E para falar um pouco sobre a violência por parte aí de agentes do Estado, nós, no último dia 2 de dezembro, ocorreu um massacre em Paraisópolis, aqui no município de São Paulo, em que 9 jovens foram mortos por uma ação violenta da Polícia Militar, e que as famílias, as mães desses jovens estão lutando por justiça. Nós tivemos um ato no sábado, dia 3, lá na próximo, que foi até o hospital do Campo Limpo, onde as mães retiraram o corpo de seus filhos. E é muito bem, e a gente tem que lembrar desse fato e exigir justiça, né? Os 9 mortos, vou falar aqui o nome dos 9 mortos: Mateus dos Santos Costa, Gustavo Xavier, Marcos Paulo Oliveira, Gabriel Rogério de Moraes, Eduardo Silva, Denis Henrique Quirino, Denis Guilherme dos Santos, Luara Vitória de Oliveira, Bruno Gabriel dos Santos. Todos vítimas da violência policial que acontece em todas as grandes cidades brasileiras por parte aí da Polícia Militar, Esse caso não é um caso isolado, já aconteceu em Vigário Geral, na Candelária. Nós tivemos uma série de massacres aí contra, sobretudo, a população negra e pobre. E no caso de Paraisópolis, aconteceu num baile funk, e a gente sabe que a criminalização do funk também é algo que está presente, na nossa sociedade. A criminalização do funk não, mas a criminalização da pobreza, como de forma preconceituosa, parte da sociedade subjuga os bailes funks, enfim, o gênero musical, como algo que fosse só de criminosos, E quando a gente fala preconceito, preconceito significa você falar daquilo que não se conhece,
Então, então a gente vê uma política do Estado de criminalização do funk, criminalização das periferias, de toda atividade cultural que existe nas regiões periféricas do Brasil. Então, muito importante que a gente tenha isso. E, obviamente, o racismo estrutural, algo que também está presente, né, entranhado na nossa sociedade, que nós temos aí. E nós temos vários casos, né, como eu disse, né, ao longo da história de violência, né, violência policial, e até uma sugestão no Globoplay, né, nós temos aí uma série do Caco Barcelos, né, Rota 66, e essa série mostra, né, é baseado no livro, né, do jornalista, excelente jornalista Caco Barcelos, que vai, né, demonstrando como que a polícia vai, a rota, né, sobretudo a rota, né, a Ronda Ostensivas Tobias de Aguiar, atua nas regiões periféricas. Então era realmente esquadrões da morte. E aí, né, o Caco Barcelos foi investigando, foi até chegar à conclusão de que, né, a polícia estava promovendo aí crimes, né, contra a população. Os verdadeiros criminosos, na verdade, eram policiais da rota que atuavam de forma violenta contra a população negra e pobre. Então fica uma dica também para a gente poder entender como que a polícia e grande parte da mídia hegemônica também vai, né, criando aquela narrativa de que bandido bom é bandido morto, e de certa forma não, referenda, né, avaliza a ação policial nas regiões periféricas, e algo que não foi resolvido, né? A gente ainda permanece, tanto que o caso de Paraisópolis, que ocorreu em 2019, já são 3 anos, e os policiais responsáveis até agora estão respondendo em liberdade. É muito importante de clamar por justiça, e quando a gente fala justiça não é vingança, né, é um momento para a gente, enquanto sociedade, enquanto coletivo, superar né, superar o racismo estrutural, formas que a gente tem para lutar contra o racismo estrutural, que causa sim morte e dor a muitas e muitas pessoas, sobretudo nas regiões periféricas. E aí, quando a gente vai falando de violência policial, o que aconteceu em Paraisópolis, nós também abrimos um outro debate importante, que é a desmilitarização das polícias, né? E aí, quando a gente fala em desmilitarização das polícias, parece que assim, não, quer acabar com a polícia, a gente quer, como que se diz, passar a mão na cabeça de bandido, isso, né, que é recorrentemente dito por setores conservadores reacionários, setores ligados à violência, às milícias, né, se utilizam desse discurso. Mas na verdade não, a desmilitarização das polícias é algo que já deveria ter acontecido quando nós, lá no fim da ditadura militar, né, obviamente que deveríamos ter julgado, feito como nós fizemos, como foi feito no país vizinho, na Argentina, que julgou e condenou os responsáveis pela ditadura militar e toda a violência que aconteceu. E aqui no Brasil a gente teve uma comissão da verdade, mas, né, não puniu, né? Pelo contrário, né, depois a gente vê aí o atual presidente elogiando um torturador. Então, quando a gente não vai prestando, né, não presta conta dessa história, não se faz uma comissão da verdade,
a gente não tem também a desmilitarização das polícias. Mas o que é desmilitarizar as polícias? Vamos pensar o seguinte, a lógica militar. O que é a lógica militar? O exército, a lógica militar é proteger contra um inimigo externo. Isso é a lógica do exército, né? Digamos assim, a diretriz, né, do pensamento militar, né? Deveria ser isso. Mas no Brasil o que acontece? Historicamente, militares agem contra a sua população, persegue, mata. Isso vem desde Canudos, né, assim, pegando alguns exemplos, né, Canudos, a revolta, né, a revolta lá do João Cândido, né, dos marinheiros, a revolta da Chibata, né, durante o período do Estado Novo de Getúlio Vargas, depois a ditadura militar, enfim, né, então todos esses casos de agentes, né, do Estado, militares atuando contra a população, prendendo, torturando, causando todo tipo de violência e violação de direitos humanos. Então, quando a gente fala em desmilitarização da polícia, desmilitarização é criar polícias comunitárias para agir junto com a população, a polícia comunitária, que está no sentido de auxiliar mesmo a população, auxiliar, né, tomar decisões junto com a população local. E essa deveria ser a lógica, né, da desmilitarização da polícia, não causar mais violência. E para a gente também, em outro caso, né, como se acaba com a violência, urbana? Políticas de inclusão social, né, políticas de educação, políticas de lazer, cultura para a juventude, sobretudo, que está, né, perspectiva para a juventude, que está, sobretudo, nas periferias. Que hoje, quais as perspectivas de um jovem periférico? Né? Se a gente olhar a expectativa de vida da população negra periférica, ela é extremamente baixa se compararmos com a população branca que vive, por exemplo, em Alto de Pinheiros. Então a gente tem que ter uma política mesmo de inclusão social, de educação, cultura, lazer, para que, né, os jovens, né, política de pleno emprego, isso também colabora para o fim da violência, né? Então, uma política de romper as desigualdades sociais. Se a gente pegar países que têm baixos índices de violência, são países onde que nós temos uma baixa desigualdade, né? A desigualdade social ela é pequena. E aqui no Brasil a gente sabe que a desigualdade é muito grande e os setores, né, a burguesia brasileira, né, sempre atuando em ter seus privilégios. E aí nós entramos nessa espiral de violência e essas tragédias elas acontecem com frequência, né, não são fatos isolados. Então a gente tem, né, exemplos aí, infelizmente, de Paraisópolis, como eu disse, Vigário Geral no Rio de Janeiro, na Candelária, né, várias chacinas que nas maioria das grandes metrópoles, ou, né, como teve a intervenção do Exército no Rio de Janeiro, que matou um músico com 80 tiros, né, a pessoa está com guarda-chuva, é morto, mulheres que são arrastadas por viaturas da polícia, policial rodoviário que asfixia, né, uma pessoa dentro da sua viatura, crianças, né, como aconteceu no Rio de Janeiro, que são vítimas, né, da violência policial, né, não é? Então, o que tem feito, né? O nosso sistema carcerário, o Brasil é a terceira população carcerária do mundo, e a gente sabe que o encarceramento em massa, sobretudo de pretos e pobres, ela só vai reproduzindo ainda mais a violência, porque setores do crime organizado atuam dentro dessas dentro das cadeias, e aí a gente vai
em vez, né, não se tem recuperação, não se pensa em recuperação do sujeito, e sim, né, encarcerar lá, daqui a pouco volta, né, atuando junto com essas organizações criminosas. Então é uma série de ações, obviamente, né, passa pela desmilitarização da polícia, políticas públicas de inclusão social, então políticas de pleno emprego, de renda para a população. Dessa forma a gente vai sim, né, caminhar para o fim da violência urbana, né, e da violência urbana ainda mais aqui nas grandes metrópoles, onde nós temos muitos casos aí. Então nossa colmeia política traz esses elementos para a gente refletir, pensar e atuar junto, né? Junto aos movimentos sociais. Acho que é muito importante, foi muito importante o ato que aconteceu no sábado, dia 3, exigindo justiça, porque a gente precisa sim conscientizar grande parte da população brasileira para que que a violência se combate, não é com jogando arma na mão de todo mundo, e aliás, se jogar arma, aumenta os casos de violência, como aconteceu no Espírito Santo e Aracruz, né? Então passa por toda uma série de políticas públicas para que a gente possa sim viver, né, um novo modelo civilizatório, uma nova sociabilidade, e que todas e todos possam usufruir da cidade, da riqueza produzida pela cidade, que todos tenham uma política de bem-estar, e assim a gente consegue viver num lugar sem, né, sem a violência urbana, algo bom para a gente viver, né? Então esse é a nossa colmeia política de hoje. Ficamos na próxima semana, estamos encerrando 2022, 2023 está aí, né, de esperança e luta, né? Porque só a luta muda a vida. Uma boa semana a todas e todos, e até mais.